Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos, antes de mais. Peço desculpa. Vamos só aqui ver se o Bernardo já entrou. Não, ainda não. Vamos esperar um bocadinho. Mas como dizia, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa de sofá. Uma atividade, uma iniciativa da Agência Papaléguas e onde habitualmente procuramos trazer alguns convidados, fotógrafos, viajantes, ecologistas, alpinistas, no fundo, pessoas com um percurso inspirador e que, com a sua partilha nestas conversas, nós procuramos que também possam ser inspiradoras para todos vós que estão em casa, que têm passado muitas semanas em casa, em confinamento, com uma vida, em certa medida, em câmara lenta, e portanto, de certa medida, para que isto vos possa animar um pouco e para também perceberem que tudo isto é transitório, tudo isto é temporário, não sabemos se vai ser mais célere ou menos célere, mas que em algum momento todos vamos poder voltar a viajar, a fazer as viagens que temos sonhadas, que há tanto tempo se calhar estávamos a preparar e que de repente ficaram em suspenso. Mas é essa a mensagem também que queremos transmitir. Vamos então ver se o Bernardo já chegou. Mais um bocadinho, ainda não, pelos vistos. Deve estar quase, quase. Bernardo, se estiveres cá já, liga-te. Mais um bocadinho. Ele está-me a dizer que já cá está, eu é que não estou a encontrá-lo, pelos vistos. Estas tecnologias têm estas coisas também às vezes. Peço desculpa, mas estou a ver se encontro aqui o Bernardo. Não está a ser fácil. Bernardo, aqui eu não estou mesmo a ver-te. Bernardo, se estiveres aí, talvez seja mais fácil fazeres tu um pedido para participares na live. Só mais um bocadinho.
Agora sim. Peço desculpa, mas as tecnologias têm destas coisas. Está-se a ligar. Estava difícil. Pá, estava. Esta, não, é que não estava mesmo a encontrar. Ok. Pronto, mas já cá estamos. Já cá estamos. O pessoal punha um bocadinho seca, mas não há problema. Pá, Agora foi o Zé Pito. a gente recupera com o interesse da conversa. Eh, Foi o Zé Pito. Foi o Zé Pito. não há Mas problema. pronto, temos uma hora na mesma até isto cair, por isso. Diz, desculpa? Temos uma hora na mesma até isto cair. Ok. Vamos ver, Mais vamos ver se, como se costuma dizer, quando a conversa é boa é com mais cerejas e quando a gente se apercebe do tempo já foi. Se calhar não vale a pena estar aqui com grandes apresentações. Acho que grande parte das pessoas que estão aqui a assistir hoje já conhecerão o Bernardo, mas em todo o caso, o que é que eu posso dizer do Bernardo? O Bernardo é um viajante, como eu, é um fotógrafo, é uma pessoa com um percurso. Há pouco tu ainda não estavas na live, mas eu estava a dizer que habitualmente convidamos pessoas que, em certa medida, não só, mas que possam ter um percurso inspirador, porque isso pode ser uma forma de inspirar as pessoas que agora estão em casa, neste período um pouco mais conturbado, e portanto o Bernardo é uma pessoa que eu vejo com um percurso inspirador, pelo menos para mim acho que será para muitas pessoas, uma pessoa que eu vejo sempre cheio de projetos, ideias, missões, portanto uma pessoa muito dinâmica e muito ativa nesta coisa das viagens, da fotografia, etc. É mais ou menos assim, Bernardo? Estou a dizer bem ou nem por isso? Estou a pôr os fones, que isto aqui estão a dizer que eu estou a fazer eco. É aí. Se não desse problemas técnicos aqui, partia-me a rir. Pois, Ora isso bem, faz parte, faz parte. E também vou fazer isto sem cabos. aproveito para dizer lá em casa 3, 2, 1, estou que quase. vão Só não fazendo as quero mandar o vossas, telemóvel abaixo. vão fazendo as E... vossas perguntas, a gente vamos depois acompanhando e dentro daquilo que for possível vamos tentando responder às perguntas e às curiosidades que vocês tiverem. Tanto sobre a minha atividade, aquilo que eu faço, como o Bernardo. Ok, obrigado. Desculpa lá este Não faz mal. percalço tecnológico, mas eu não detesto andar com fones. E detesto cabos. Mas pronto, vamos a isto? Vamos a isso. Fiz aquela pequena apresentação sobre ti Eu vi. Os últimos e 30 segundos, enquanto andava o cabo, não, mas, mas eu ouvi. Obrigado, Agostinho. Primeiro, desde já, obrigado por este convite, por mais esta possibilidade de nós estarmos aqui, não só nesta fase que, de alguma forma, existem milhões de oportunidades de haver malta a fazer este tipo de partilha, mas pronto, quando nos calha a nós de termos esta capacidade de estar, de partilhar, de inspirar, acho que nos sentimos gratos por isso e obrigado por mais esta oportunidade. E pronto, somos, acho que, duas pessoas com muitas coisas em comum. é verdade, acho que sim. E pronto, acho que daqui vai resultar qualquer coisa interessante. Espero que não seja uma perda de tempo para ninguém. Não, isso não vai ser. E pronto, e vamos lá. Ok, então. Para onde é que queres começar? Gostava de saber como é que tu te tens sentido nestes últimos tempos. É um bocado a pergunta da praxe, mas sobretudo numa pessoa como tu que, se calhar, se não for metade do ano, perto de metade do ano, estás em viagem com os teus grupos, em Madagascar, as várias edições que fazes, Mongólia, Islândia, etc. Portanto, tudo somado, se calhar, estás metade do ano fora de Portugal. Quando cá estás sempre muito dinâmico com a tua agenda nos trilhos da terra, a preparar o êxodos para dezembro. Portanto, eu presumo, não, tenho a certeza que o teu dia é daqueles que precisas esticar e muitas vezes não estica. E vendo tu agora, de repente, sem poder estar a fazer quase nada que possa contribuir para a realização disso, como é que tu tens sentido, como é que tu tens vivido estas semanas, estes meses, como eu dizia há pouco na introdução, que parece que vivemos numa espécie de câmara lenta? Pá, posso dizer que parado não estou. Que ironicamente amanhã estaria a arrancar para a Mongólia. Pensar nisso é uma grande facada, porque acho que no ano passado, em maio, tivemos uma viagem incrível durante o mês de maio na Mongólia, com 4 tempestades de neve. Pois é isso que eu ia E dizer. eu gosto muito de condições climatéricas extremas, gosto
quando o tempo nos proporciona uma aventura, sobretudo quando as aventuras têm finais felizes, obviamente é preciso mencionar isso, mas foi uma viagem que me marcou muitíssimo por todo o desafio e pela incrível resposta que o grupo deu às adversidades e como é que a malta se juntou à volta daquilo. E estava com uma expectativa para este ano, porque ainda por cima ia ser ainda 15 dias mais cedo, por isso a probabilidade de tudo acontecer iria ser incrível e pronto, e estamos aqui. Sinceramente, os primeiros 15 dias não foram assim muito fáceis, porque sobretudo que quando nós vivemos desta questão de sermos freelancers, toda a gente tem contas para pagar, toda a gente tem uma vida para levar para a frente, e pensar em que estratégia podemos ter para tentar dar a volta a isto, duas ou três primeiras semanas não foi assim muito fácil. Estava um bocado reticente se faço esta adesão a formações online, se eventos online e afins, apesar de ao longo dos tempos ter estado a participar regularmente em lives deste tipo. Eu andei ali um bocadinho, posso dizer que um bocado, não foi a ver passar navios, mas a tentar sentir o que é que eu devia fazer. E sobretudo pela questão das atividades regulares que nós temos ligadas às viagens dos trilhos da terra, tive de medir muito bem se seria uma atitude prudente desconectar com a nossa comunidade habitual que frequenta as nossas tertúlias e afins, ou porque nós estamos habituados a ter uma sala cheia de calor humano e passar para esta virtualidade que não é a mesma coisa, mas acaba por nos levar mais longe até desta forma, porque nós íamos recebendo sempre mensagens de pessoas de Lisboa e de outros sítios que gostavam de assistir às tertúlias, e neste momento estamos a concretizar isso. E o nosso público então vai sendo mais alargado, digamos assim. Eu acho que o que está a acontecer é que isto está a trazer dinâmicas para as pessoas que se calhar, eu estou a pensar no meu caso e no caso dos trilhos, que se calhar eu vou passar quando isto tudo passar de alguma forma ou acalmar, eu vou passar a ter se calhar as duas coisas a funcionar, o presencial e o online. Porque já que ganhas dinâmicas com isto, apesar de ser eu preferir 1000 vezes estar cara a cara, isto também pode ser uma ferramenta interessante para nos aproximar de pessoas que não têm possibilidade, eu sendo de Aveiro, de tentar pessoas do Algarve que quisessem fazer um workshop comigo ou de outro sítio que gostassem de fazer, isto acaba por possibilitar essas oportunidades de se concretizarem. Como é que eu me entretenho nos meus dias, para além de planear agendas e de o Eggs, felizmente ainda vamos pondo as coisas em prática, apesar de as empresas que são nossos patrocinadores, está tudo também já numa fase mais lenta e tudo mais, mas estamos a andar com o processo, não é mesmo? Estamos com esperança e convicção que de alguma forma o Eggs tem de acontecer no final de novembro. Mas fora isso, confesso que grande parte do meu tempo eu tenho estado embrenhado em editar fotografias antigas. E quando eu digo editar fotografias antigas, digo... imagina, nós chegamos de uma viagem, descarregamos e selecionamos e editamos as que nos interessam. Mas eu neste momento estou a fazer, é pegar nas imagens que tenho em mãos dos anos todos, pôr tudo num catálogo e fazer uma edição mais uniforme entre todas. Isso tem-me dado água pela barba, ando há 2 ou 3 semanas a olhar para fotografias da Islândia. E tinha começado com Madagascar, mas entretanto estava com esperança que a minha viagem da Islândia de junho saísse, não vai sair, e estava a sentir que comunicar a Islândia era uma prioridade de alguma forma para mim. E pronto, e comecei então a pegar nas imagens da Islândia e não tenho feito outra coisa. Okay. Fora isso, tenho visto alguns workshops online de outros fotógrafos, tenho-me inspirado no trabalho de outras pessoas, tenho aprendido algumas coisas e pronto, e tem sido um bocadinho esta dinâmica dos dias. O pouco que tenho fotografado se calhar o que vou comendo,
o que se come Uhum. por aqui por casa e sei lá, e pouco mais. Ok. Uh, Sobre a questão aí do processo de edição, vamos falar um bocadinho mais para a frente, quando falarmos um bocado mais sim, pormenorizadamente sobre a fotografia. Ah, e, portanto, e olhando a tudo isto, aquilo que acabaste de dizer, e à situação em que vivemos, agora que a partir de segunda-feira vão começar as primeiras medidas do que eles chamam o desconfinamento, uma palavra interessante. Confinamento já tinha ouvido falar, mas desconfinamento é assim, soa assim um bocado estranho, mas se calhar um pouco por não termos passado, nunca temos passado por uma experiência destas de confinamento, mas ah, sim. ah, tu, como é que tu vês os próximos tempos? Tu que és líder de viagens, eu que sou líder de viagens, portanto também tenho a minha opinião que depois posso partilhar, que conhecemos bem a dinâmica de como tudo isto funciona, que conhecemos a realidade nos países para onde levamos os nossos grupos. Como é que tu vês que isto vai passar a funcionar? Tu vês mudanças muito disruptivas em relação àquilo que tem acontecido? Tu antecipas alguma normalidade dentro de um curto espaço de tempo, diria, sei lá, Não. 6 meses, ou achas que isto, em certa medida, vai mudar radicalmente a forma como nós viajamos e como nós, em particular, fazemos estas viagens em que levamos pequenos grupos para sítios um pouco mais inusitados ou onde não é tão habitual, se calhar, muitas das pessoas irem? É assim, se o milagre que não vai acontecer, toda a gente sabe Ou isso. dito, Se o só, milagre, ou dito de outra maneira, para resumir, se calhar, muito aquilo que eu acabei de dizer, tu vês-te a fazer num espaço muito curto de tempo, diria 4 5 6 meses, a voltares a levar os teus grupos para a Mongólia e, por exemplo, para Madagascar? vou-te dizer assim, espero que antes. Mesmo com todas as limitações que possa haver, pá, eu tenho estado em contato constante com os meus contactos locais e basicamente aquilo que eu tenho estado a pedir de informações é assim que, por exemplo, em Madagascar, na Islândia e na Mongólia, abra novamente possibilidade de se fazer turismo, quais estão a ser as medidas que estão a ser implementadas para nos dar algum nível de confiança e segurança. E nessa perspectiva, o nosso trabalho tem de ser de acompanhamento de modo, epá, ainda alimentarmos alguma esperança. Vai ser difícil, claro que sim. Um, Pá, mas não posso deixar morrer a esperança de ainda conseguir viajar este ano. Um, Porque, epá, é disto que nós vivemos e nem é só por causa da questão económica, é aquilo que este tipo de trabalho também, epá, é das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E Sim. Já somos dois. passar um ano sem, e nem falo só da questão de viajar, falo da questão mesmo também de estar com os grupos e de poder partilhar aqueles momentos com os grupos. E nesse sentido, passar um ano sem isso, não quero pensar. Ahm, Acho que sim, vê-se muita gente que é arranjar alternativas, a recomendar arranjar alternativas desse género, iniciativas em Portugal, mas só que depois é sempre, isto é muito bonito dizer isso, mas até que ponto é que as pessoas estão dispostas a pagar para fazer turismo no próprio país? Quando Sim. podem fazer por elas mesmas, não é? Sim, isso é verdade, É, isso é verdade. Isso levanta aqui uma questão de questões e eu faço a Mongólia, que tu fazes também, e faço o Japão. Deveria fazer a China, mas parece-me que essa será, se calhar, dos últimos destinos que eu alguma vez venha a fazer, ou que será o dos últimos a recuperar, por motivos sim. óbvios. Mas eu, por exemplo, fazia Cracóvia, é uma das viagens que eu ainda tenho, mas neste momento não está na agenda das viagens que eu tinha planeadas, porque é um pouco isso que estás a dizer que é interessante, é que muitas vezes as pessoas, para uma viagem de proximidade, e já nem estamos a falar da Uhum. realidade portuguesa, estamos a falar de Cracóvia, que fica aqui a poucos milhares de quilómetros, fica na Polónia, as pessoas acham que elas podiam fazer aquilo, ou têm uma ideia desvirtuada dos custos que as coisas têm inerentes à concretização da viagem, Uhum.
uma série de coisas acrescidas que são mais-valias que nós incluímos na viagem para passar uma maior experiência e que as pessoas retirem daquela viagem outra coisa que seria uma viagem que elas fariam por conta delas. Muitas vezes as pessoas não veem um verdadeiro valor nisso e de repente quando lhe apresentas um preço, isso é uma roubalheira, isso é um valor altíssimo, eu se calhar vou para lá e faço isso por metade do dinheiro. E olhando Claro. isso é o feedback, por exemplo, que eu tive durante muito tempo com a viagem a Cracóvia, apesar de ter feito algumas edições, Uhum. nunca foi muito fácil atrair muitas pessoas para a viagem, porque elas têm pouco essa ideia, e eu acho que isso ainda pode ser mais complicado em Portugal. Sim. Mas é assim, se nós pensarmos naquilo que todos os países, olhando internamente para o nosso, mas isto é global, todos os países, o turismo era uma das atividades do mundo que mais faz circular dinheiro. Claro. O turismo estava a crescer em todo lado, não era só em Portugal, mas em todo lado. Todos os países estão com quebras de receita brutais na questão da área de turismo e acho que todos os países deverão ter esta dinâmica de, ao longo deste ano, se virarem para consumo interno. E é super válido Claro, acho e que eu nada, sou super defensor disso. claro, acho que nada inviabiliza que possa haver um esforço, até da nossa parte, em conseguirmos fazer, desenvolver algum tipo de atividade nessa área. A questão é Sim, que não, não há, eu tenho algumas dúvidas se vai ser muito fácil conseguirmos fazer, pelo menos no nosso sim. caso, da forma como nós estamos habituados a que as coisas corram. E se há mercado para toda a gente que se vai lançar a por fazer coisas em Portugal neste momento. Claro. Que isso é outra questão. Mas pronto, se esse é um dos caminhos, sim, sem dúvida. Se existe no nosso universo de viajantes pessoas que estão com algum receio de sair de casa e com pouca confiança de voltar a viajar, acredito, mas acredito que existam pessoas ainda assim com as precauções que hoje em dia têm de ser tomadas, que continuam com a vontade de querer viajar e de querer conhecer sítios. Um, isto é tudo muito subjetivo nesta altura. Aquilo que eu há bocado estava a tentar iniciar o raciocínio, que era, se acontecesse um milagre de haver uma vacina agora, que não vai acontecer, obviamente que tudo voltaria a uma certa normalidade. Claro que isto, mais queiramos quer não, vai trazer marcas e vai obrigar a medidas de controle disto e mais aquilo. Se não estou em erro, pelas informações que me chegaram, companhias aéreas como a Emirates estão a fazer testes antes das pessoas embarcarem. Posso estar equivocado, mas foi uma informação que me chegou. Eu também ouvi essa informação também no assunto. E pronto, existindo testes de resposta rápida que permitam que as pessoas possam viajar sabendo que não estão infectadas, epá, isso já vai dar uma segurança QB às pessoas antes de entrarem no avião. E porque à partida só vai entrar no avião quem estiver saudável, não é? E pronto, e isso pelo menos para um arranque de viagem vai garantir, pá, um bocado de conforto às pessoas, direi eu. Mas pronto, pá, neste momento eu lembro-me sempre de uma expressão de um senhor velhinho, o senhor Armando, que eu me cruzava muitas vezes e eu perguntava, então senhor Armando, como é que anda? E ele diz, andando e vendo. E neste momento acho que a grande questão aqui é, pá, vamos ver como é que as coisas evoluem. Fazer cenários, pá, é tão relativo. Claro, quanto mais precavidos nós tivermos, melhor. Quanto mais conscientes das realidades locais e o que é que está a acontecer em cada país, melhor. Para saber o quão rápido é que nós vamos conseguir aceder com confiança e segurança aos sítios. Sinceramente, por exemplo, em destinos como a Mongólia, eu não vejo um risco por maior de viajar para lá, dado o grande isolamento das pessoas. Claro que em Ulaanbaatar aquilo é um mundo, mas fora daí, exatamente, Rosa. Prognóstico só no fim do jogo, já dizia o outro senhor. Claro que aqui há muitos fatores e tu já mencionaste isso ao de leve. Será que os preços das viagens, dos aviões vão subir exponencialmente? Será que pode acontecer um fenómeno contrário a isso?
porque há que trazer o máximo de pessoas possível para os voos, sabendo que as condições económicas do público agora não vai ser bom. Exato. Como é que as empresas vão lidar economicamente com isto? São muitas questões. Será que os aviões vão poder voar cheios? Claro. A 2/3, a metade? A 1/3 devido que haja companhias que queiram voar, a não ser que inflacionem muito os preços. Isto é uma bola de neve que... Há muitas variáveis em jogo e, portanto, não vai ser fácil a gente perceber por onde é que isto vai virar. Concordo. Por isso, vamos cruzar os dedos e esperar que algumas viagens ainda sejam possíveis este ano. Agora, se calhar, introduzindo aqui um pouco também a temática da fotografia, que está, obviamente, intimamente ligada àquilo que tu fazes, aquela pergunta também da praxe, as viagens decorrem da fotografia ou a fotografia decorre das viagens? E já agora, como é que apareceu a fotografia na tua vida? Como é que ela surgiu? E em certa medida também, se calhar devia ter feito essa pergunta mais tarde, mas posso introduzi-la agora porque em certa medida está ligada, como é que surgiu esta tua atividade também de tour leader? Como é que tu vieste parar as viagens? Curiosamente, nós começámos a trabalhar na mesma empresa mais ou menos na mesma altura. Tivemos lá tão pouco tempo que não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente quando trabalhámos lá. Mas tanto tu como eu fizemos uma viagem, portanto, se eu não estou enganado, tu começaste a trabalhar como tour leader em 2014, certo? Não, foi 2013. 13, 14, sim. Eu ainda fiz algumas viagens na fotodrenalina. Ok. Sim. E eu só fiz uma. Eu tive 2 anos. Entre 2013 e 2014. Ok. Mas pensei que tinhas entrado mais tarde. Então estava equivocado. Mas como é que tu então vieste parar este mundo das viagens e, em certa medida, como é que a fotografia também apareceu na tua vida? E se a fotografia é uma consequência das viagens ou se as viagens são uma consequência da fotografia, como é que tu ligas as duas coisas? Eu acho que as duas estiveram sempre ligadas, na realidade. Tudo o que eu conto muitas vezes isto que é a fotografia entra na minha vida de alguma forma por influência da educação que se calhar que os meus pais me deram. Não no sentido inicial de praticar fotografia, mas de ver muita fotografia. E eu enquanto criança, era uma pessoa que gostava muito de natureza, consumia muitos livros e enciclopédias com muita fotografia de natureza, e essa enciclopédia que é do meu pai, neste momento está em minha casa, e há penso eu que é uma enciclopédia das edições Alça que tem os vários ecossistemas por continentes e afins e com toda a biodiversidade e florestas e montanhas e tudo e mais alguma coisa. E esses livros fizeram parte do meu universo, para além de o meu quarto e do meu irmão, que nós partilhávamos, era ferrado a cortiça, e lembro-me que durante muitos anos eram pósteres de fotografia de natureza, mas de vários sítios diferentes que decoravam o quarto. E esse imprinting que fica entranhado em nós fez com que, se calhar desde pequeno que sonhava ir à África ver os leões e os elefantes, por exemplo. Coisa que só consegui realizar em 2004 ou 2005. E então acho que as duas coisas, como a viagem estava incutida no conteúdo da fotografia, as coisas misturaram-se. E sei lá, lembro-me que terá sido se calhar por volta dos 9 anos que o meu pai me deu uma pequena câmara de plástico, uma Agfa Matic, para ir a uma excursão da escola primária ao Parque Zoológico da Maia, e recebi aquilo que terá sido se calhar o meu primeiro ensinamento fotográfico, que foi de uma maneira muito simples. O meu pai disse-me assim: olha, mete o sol sempre atrás das costas. E pronto, ainda que isso valha o que vale, à partida assegurava que as fotografias corriam melhor do que corriam pior, não propriamente no sentido mais artístico, mas pelo menos na obtenção de alguns resultados. E depois, sei lá, Sabes, para aí aos... Diz.
isso é muito curioso, porque eu não sabia esse teu percurso, mas isso é muito parecido um bocado com o meu percurso. A história é um bocadinho diferente, mas eu também, pá, o meu gosto pela fotografia, depois só percebi que muito mais tarde, depois de uma grande viagem que fiz à Índia, já contei essa história várias vezes, é que eu percebi que do ponto de vista técnico tinha que aprimorar muito mais os meus conhecimentos, tinha que estudar, e portanto foi na altura que eu fui para o IPF, fiz o curso profissional deles, mas o meu interesse pela fotografia, muito pela questão estética, pelo tentar fazer enquadramentos, vem desde muito novo, também por aí pelos 9 10 anos, e pá, não era Uhum. exatamente esta câmara, mas era, os meus pais lá em casa tinham uma coisa parecida com esta, e eu não Sim, tinha, é. eu não tinha filmes para isto, eu andava lá por casa e vinha para a rua e limitava-me a fazer isto, disparava, fazia isto, olhava, disparava, e pá, era o meu entretém, e eu, isto gerava em mim um fascínio, também precisamente como pá, enciclopédias, livros sobre paisagens, pá, os documentários que estavam na televisão da BBC, ou o que era, já não sei bem exatamente, mas Sim, aqui eu via aqueles dois canais, enquanto os meus amigos, a maior parte sim, deles jogava futebol na rua, eu ia para casa quando sabia que havia documentários sobre a natureza, sobre o Cousteau, eu delirava sobre aquelas cenas do Cousteau, fazia coleções sim. daquilo, pá, e é curioso porque o meu interesse pela fotografia também vem mais ou menos daí. Eu disse que havia muito mais que nos unia do que tu jogavas. Ah, não, pá, eu tenho, tenho a coleção do Cousteau, as 36 cassetes VHS da Odisseia Submarina lá em casa. O Cousteau também era um dos meus ídolos. Eu tenho E uma esse também era. enciclopédia, pá, que eram fascículos que a gente comprava todas as Sim, sim, semanas sim, sim, e eu sim, sim, comprava sim. aquilo e numa altura Exatamente mais a mesma inocente. coisa. Sim. E epá, e depois, não sei, para aí por volta dos 15 anos, tive um chefe de escuteiros que achava que eu andava ali meio perdido e deu-me uma reflexo para as mãos e pôs-me a documentar aquela atividade. Se não estou em erro, aquilo foi pá, uma caminhada para aí de 70 quilómetros que nós fizemos em 2 ou 3 dias e ali no Caramulo. E depois disso comecei a pegar na reflexo que o meu pai tinha lá em casa e começar a gastar dinheiro em rolos. E foi nessa onda que comecei a fotografar. Aos 18 anos comecei, não fiz um curso profissional de fotografia, mas comecei a fazer formações de fotografia lá à Associação Académica da Universidade onde eu estava a estudar, em Vila Real. Volta e meia chamava o IPF para ir lá dar formações, e fui fazendo algumas também. E fui colecionando depois pequenos workshops complementares para ir evoluindo, ir aprendendo com pessoas com muito mais experiência, com muito mais know-how do que eu tinha. E depois comecei a estorrar dinheiro em livros, revistas e equipamento fotográfico à medida que comecei a ganhar dinheiro. E pronto, e fui por aí. E a dada altura, em 2004, eu, isto se calhar vai dar à questão das viagens. Como é que eu fui parar ao mundo das viagens? Eu fui chefe de escuteiros durante 10 anos. Eu posso dizer que antes de ser tour líder de viagens, eu fui tour líder de Yeah, jovens e crianças. faz Ou sentido. seja, já organizava acampamentos, viagens, umas nacionalmente, às vezes para o estrangeiro. Um, e, e pronto, e foi desta forma que se calhar eu vi que isto, levar grupos para fora, também era uma coisa que eu gostava. Um, mas isto, e falar como é que a fotografia também depois. E depois, em 2004, convidaram-me para dar um workshop de fotografia num acampamento regional e eu tive de preparar um workshop e gostei da experiência. E quando eu estava assim mais insatisfeito com a minha vida enquanto engenheiro do ambiente e gostava de começar a fazer mais coisas que me dessem mais pica, pensei: o que é que tu gostas de fazer, Bernardo? Fotografar e viajar. E surgiu os Trilhos da Terra, uns anos depois, em 2007, onde comecei a dar workshops de fotografia e a criar a agência, não é a agência, é a agenda cultural de viagem que os Trilhos da Terra têm, com as tertúlias de viagem, com as sessões de vídeo para viajantes, com as exposições, com tudo que nós vamos fazendo e vamos mantendo já há bastantes anos, e a criar a comunidade de viajantes em torno de Aveiro, mas na realidade muitas vezes vem gente do Porto, de Guimarães, de Braga, de Viseu, de Coimbra. Dependendo dos convidados, nós temos um público que aparece muitas vezes de longe. Um, e, e pronto, e foi assim que fui dar a isto. Depois, ali no final de 2012, andava com ideias de começar a organizar isto,
surgiu um anúncio da Nomad no jornal, que estavam à procura de líderes. Eu candidatei-me em outubro e disse para mim mesmo, se até final do ano ninguém me disser nada, eu vou começar a organizar qualquer coisa, algumas saídas fotográficas, sobretudo pelos trilhos de terra. E fiz uma experiência, até janeiro ninguém me disse nada, e ao final de dezembro ninguém me disse nada, e pronto, e então lancei uma viagem teste, que o meu objetivo não era enriquecer com aquilo, na realidade eu não tinha dinheiro para viajar, e queria pelo menos não ter custos enquanto viajava, e fiz um primeiro teste numa saída fotográfica para 3 cidades Unesco que eu gosto muito ali em Espanha, que eram na linha condutora da A25 e da Aveiro, Salamanca, Ávila e Segóvia, e para um fim de semana eu esgotei aquilo, eram 4 lugares, eu esgotei aquilo em 2 horas. E pensei, se calhar isto vai dar qualquer coisa. E ao final de ter esgotado essa, passado 2 semanas, fui contactado então pelo Vitor de Fotoadrenalina, e passado uma semana dizer que sim ao Fotoadrenalina, a Nomad liga-me para entrevista. E pronto, e o que é certo é que já tinha dito que sim ao Fotoadrenalina, e trabalhei 2 anos de Fotoadrenalina. E pronto, em 2015, depois de ter saído de Fotoadrenalina, que saí no final de 2014, passado uns 2 meses, ou coisa do género, a Nomad contactou-me, e fui lá à entrevista e estou na Nomad desde 2015. Ok. Este foi o meu percurso, mais ou menos. Eu falo muito, meu. Fazes bem, é para isso que cá estás. E voltando à questão da fotografia, portanto, como eu, começados no filme, ainda trabalhas com filme, ainda fazes trabalhos em filme, passados totalmente para o digital, se fazes coisas em filme, antecipadamente, quando vais desenvolver um projeto, tens logo ali delineado se vais fazer aquilo em película, se vais fazer aquilo em digital. Isto também para te perguntar, pelo menos muito do trabalho que eu conheço teu, lá está, se calhar há muito que está no baú para editar, que é precisamente como eu, tenho milhares de fotografias que estão por editar. Olha, já podemos falar um bocadinho mais à frente, os de Satan da Mongólia do ano passado ainda estão por editar, para estás a ver. Meu Deus do céu. Estou a morrer para ver isso. Mas isto é uma lógica, depois já também posso explicar. Tem a ver com o distanciamento que eu preciso da vivência que eu tive para poder olhar as coisas de uma forma mais criteriosa. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, portanto, muito do trabalho que eu conheço está ligado à viagem, à paisagem, à ruralidade, em certa medida a retrato também. No fundo, quando estás a fazer fotografia de viagem, estás a fazer um pouco disto tudo, não é? Mas há outros caminhos por onde habitualmente tu também te aventures, há outras coisas de trabalho mais de autor, ou outro tipo de trabalhos que te despertem atenção e que tu gostes de fazer. E então depois também podes, na mesma resposta, falar um pouco então se ainda fazes trabalho em película, nomeadamente a preto e branco, como é que tu, se o fazes, divides isso para os teus trabalhos, ou como é que antecipadamente vês a estética da coisa. Isso é... Posso-me espalhar por várias áreas, mas... Já houve aqui várias pessoas que disseram, na volta o pessoal pensa que a gente estamos aqui a falar ao lado, porque estão a dizer que o cenário é igual, que a sala é quase igual. E se calhar estamos. Se calhar estamos. É para ficarem a pensar lá em casa. Pronto. Mas Itália Cláudia a dizer que fez as cidades Unesco comigo. Esse foi um grupo muito engraçado, que era um grupo só com mulheres, não foi, Cláudia? Mas voltando à tua pergunta, e a Susana também está. Deixa-me só fazer uma parte dessa viagem. Opa, houve um momento hilariante quando dou por mim entrar com uma carrinha 9 lugares no centro histórico de Segóvia, e de repente, à procura do hotel, e eu deixo o carro mal estacionado numa estrada onde não passava mais nada, e deixei a carrinha ali, fui dentro do hotel com a carrinha ligada, e foi de rir, depois já com carros atrás. Enfim, vamos avançar. Mas estou a ver os comentários, estou-me a trazer memórias desses momentos que foram fixos. Faz parte. Enfim, bem, mas faço coisas com película. Infelizmente não faço tanto quanto gostaria. E as últimas vezes que tenho pegado em filme tem sido numa médio formato, numa Mamiya, que era de um tio meu que fotografava, uma atividade que fazia casamentos com aquela câmera. Não sei como. Eu, quando me questiono que as pessoas fotografavam com aquilo,
claro, quando se fotografava com aquilo, muitas vezes era na base do não mexe, porque a estabilidade daquilo é algo doloroso. E para além do sistema de focagem e tudo mais. Mas gostaria de fazer mais vezes, confesso. E assim como gostaria de ter mais tempo para desenvolver projetos pessoais. Neste momento, a agenda que vou fazendo, ou por se fazer má gestão de tempo, ou por... Enfim, não consigo explicar muito bem. Sei que entre trilhos, liderar as viagens, êxodos, descarregar as fotografias que vou trazendo de viagem, selecionar, tentar fazer algumas coisas com elas, comunicação em redes sociais e isto mais aquilo, não sou suficientemente organizado para estar com cabeça, digamos assim, para... Estou a trabalhar em alguns projetos com o portfólio que eu vou trazendo das viagens. Não quer dizer que... Espero eu que em breve, enquanto essa quarentena se manter, de certeza que em breve algumas coisas poderão aparecer aí. Nesse sentido, estou a criar alguns projetos que nesse sentido, acabam por ser projetos de longo prazo, porque vou pegar em fotografias não só de um ano, mas de vários anos, destes últimos anos. Tenho algumas ideias para outros projetos, tenho um grande projeto em stand-by e que espero eu também ter, se este cenário de ficar mais tempo em Portugal se mantiver e houver mais abertura de nós estarmos novamente na rua um bocadinho à vontade, quero muito ressuscitar o meu Humans of Aveiro, que era um projeto que eu tenho muito carinho e que está estagnado, e queria muito chegar às primeiras 100 pessoas para tentar fazer uma exposição e se calhar um livro com essas primeiras 100 pessoas, e de 100 em 100 num projeto muito a longo prazo, porque aquilo está a evoluir a muito conta-gotas. Era engraçado fazer uma publicação e uma exposição, seria a utopia desse projeto, mas pronto, pá, filme, adoro a qualidade, adoro o grafismo, adoro a textura e as cores que um filme acaba por trazer, mas não tenho feito muita coisa, ou nada quase, mas muito pontualmente, muito escasso. Sobre o preto e branco, adoro preto e branco, mas quando tu pensas que o nosso universo da fotografia de viagem, e neste momento eu utilizo muito do meu portfólio mais para dizer, malta, venham viajar comigo, mais que tudo, para além disso, tento apresentar os sítios para onde eu viajo a outras pessoas, mas também tenho muita intenção de dizer, olhem, é tão bonito, não querem vir conhecer comigo, não é? De alguma forma, é uma das maneiras que nós temos, quer divulgar trabalho, quer de atrair viajantes para conhecerem estes destinos. E quando estás por isso, a fotografia a preto e branco, por muito bonita que possa ser esteticamente, não é a linguagem normal de narrativa de viagem ou de promoção de viagem, digamos assim. E pronto, acho que a Carla está a perguntar que projeto é esse, o Humans of Aveiro. Se queres explicar sucintamente, explica. O Humans of Aveiro basicamente foi um projeto inspirado num fotógrafo que criou o Humans of New York, que se tornou um fenómeno com impacto internacional, e depois vários fotógrafos em várias cidades do mundo decidiram criar o mesmo conceito, que é sair para a rua e tentar fotografar uma pessoa naquele dia, falar um bocadinho com a pessoa, compreender um bocadinho da história da pessoa, e partilhava-se uma fotografia e um trecho da conversa. E é um projeto muito fascinante, porque esta questão de nós sensibilizarmos que nós, seres humanos, somos todos importantes, independentemente de sermos figuras públicas ou sermos os incógnitos, toda a gente é importante neste mundo, toda a gente tem valor. Sem dúvida. E aquele projeto do Ian Arthur Bertrand de 7 bilhões de nós é algo brutal. É brutal. Nós darmos existência a toda a gente que existe
devia ser algo garantido a toda a gente. Não é puxar a brasa aos fotógrafos, não é mesmo dizer que toda a gente tem direito de existir. E a fotografia tem esse poder. Eu digo isto muitas vezes. Nós fotografamos uma caneta, a partir do momento em que a fotografia é partilhada, aquela caneta passa a existir para milhares de pessoas, ou para milhões de pessoas, ou para 2 ou 3 pessoas, mas passa a existir. E a conferência de realidade que a fotografia dá é algo que, do ponto de vista da homenagem à essência humana, é algo que é brutal. Não consigo descrever o poder e a força que a fotografia tem nos dias de hoje e para onde é que ela pode ser bem canalizada. A partilha da história da humanidade, em todo o trabalho fotojornalístico que é feito por todo o mundo, é algo absolutamente fascinante, importante, e que eu admiro imenso. Mas pronto, por isso o preto e branco, olha, numa ida à Islândia em que fui com a Clara Amorim, que está aqui a assistir. Sim, eu sei. Nessa viagem... Na primeira fila. Sim. Nessa viagem fotografei, mudei a câmera, apesar de estar em RAW, mudei a câmera para modo monocromático e tive sempre a fotografar a preto e branco. E foi algo que me deu muito prazer, porque rotina-nos a olhar para a paisagem e olhar para os sítios de uma forma completamente diferente, porque o que vamos à procura são coisas completamente distintas de quando nós estamos a fotografar cor. E tenho pena de não fazer isso mais vezes. Mas esses projetos ou de portfólios a preto e branco, se calhar, irão entrar ou irão começar a aparecer numa fase da minha evolução profissional, onde se calhar esteja mais conectado a querer partilhar fotografia pela fotografia, sem ter necessidade de dizer que venham viajar comigo. Há de haver um tempo para tudo, direi eu. Não estou ainda nesse timing. É o meu sentir agora. Ok. E há bocadinho, no início da conversa, antecipaste um bocadinho, falaste um bocadinho sobre o teu processo de edição. E eu, se calhar, misturo aqui 2 conversas, porque o tempo, isto é como se esperava, isto voa, temos já para aí 10 minutos só. Se calhar faço 2 perguntas numa e respondes da maneira que achares melhor. O teu processo de edição de imagens vai acontecendo enquanto estás a viajar, portanto, tu vais editando, vais vendo as imagens que vais produzindo ao longo da viagem, ou como é o meu caso, posso ver um ou outro caso, mas eu preciso de algum distanciamento para me libertar um pouco da emoção. Nas viagens eu vivo intensamente, como deves imaginar, que, por exemplo, aquela experiência com o Satan na Mongólia, vivi aquilo demasiadamente de uma forma muito intensa. E, portanto, sim. Não precisava de tanto tempo, obviamente, mas eu preciso de algum distanciamento para poder editar as imagens, para ver aquilo com outro critério, com outro filtro. E, portanto, tu vais editando as tuas imagens ao longo da viagem. É um processo que guardas para quando regressas. E associando a isto, quando vais para a viagem, o equipamento que tu escolhes é escolhido de uma forma criteriosa, isto é, consoante o tipo de viagem que vais fazer, escolhes diferentes tipos de equipamento, ou tens tipo aquela dúvida, aquela preocupação em que podes passar por uma situação que não é expectável, que dificilmente vai acontecer, mas que se acontecer, depois tu não tinhas lá o equipamento que precisavas para poder registar aquilo da maneira mais adequada. Bem, vou tentar ser curto. Relativamente à edição, normalmente eu só edito quando chego. Mas, às vezes, quando vejo que tenho bom conteúdo, pelo sim, pelo não, para alguma salvaguarda, o que eu faço é que, obviamente que não fico com as fotografias na máxima resolução, mas as mesmo que me chamam, eu descarrego para o telemóvel, para o Wi-Fi, e a edição que lhes faço para telemóvel, muitas vezes é pegar no Visco, não é, nunca sei como é que se chama aquela aplicação. Aplicação, sim. E dou-lhe um cheirinho de um filtro qualquer e deixo-as lá estar no telemóvel. Às vezes, como não tenho tempo de descarregar para o telemóvel, para o computador,
mas gostava de, como já tenho a imagem na cabeça e gostava de ver uma coisa mais ou menos aproximada daquilo que seria, então essa adrenalina de querer ver a imagem, eu descarrego para o telemóvel. Muitas vezes faço isso. Imagina quando tens uma esticada de 4 horas enfiada num carro ou coisa do género, nesse tempo às vezes descarrego um bocadinho, uma ou outra e faço uma ligeira edição. Mas tendencialmente só quando chego, e quando chego normalmente não é no imediato. E depois também é engraçado, é isso que diz o distanciamento. Eu agora que estou a olhar para imagens e normalmente eu descarrego e seleciono. Eu podia estar só a olhar para as selecionadas, mas neste momento ponho todas, as boas e as más. E às vezes nós descobrimos que imagens que eu não dava nada há 3 anos ou 4 anos atrás, De repente aquilo, faz-se de uma repente luz, assim, faz-se uma luz ali no meio. como é que me isto escapou agora, não é? É verdade. Também tem a ver com a nossa sensibilidade do dia, Claro, tem a ver com o nosso gosto, o nosso estado de espírito, epá, muita coisa a influenciar. E pronto. Qual era a outra pergunta? Em relação ao equipamento, tens uma escolha Ao criteriosa. equipamento. Epá, eu sou-te sincero, eu normalmente o meu equipamento também não é assim tão vasto. Eu tenho uma daquelas grandes angulares, tenho uma 12-24, tenho uma 24-70, uma 70-200, 2.8 e tenho uma 50mm. E normalmente, nos últimos anos, eu habituei-me a retratar, que sobretudo é aquilo que me dá mais gozo fazer ultimamente, com a 24-70 ou com a 50. E então, nos últimos anos, tenho deixado a 70-200 por causa do peso em casa. Tinha dito a mim mesmo este ano, depois de em outubro passado ter levado novamente a 70-200 para a Islândia, disse, este ano vou passar a levar, quero lá saber do peso. O achatamento de planos de uma 70-200 é muito bonito. E aquilo que se pode fazer com uma teleobjetiva também é fabuloso. E por isso, se sou criterioso, eu não me importo de carregar, sinceramente. Se eu vou com... Custa andar com 11 kg às costas. Mas... mas nunca se sabe quando chega aquele momento e diz assim, fogo, e agora gostava de ter ali aquela e não tenho. É isso. Por isso, o meu critério é carrega e não te queixes. Por isso, abdiquei foi de tripé. Sinceramente, nos primeiros anos que ia para a Islândia, eu gostava muito de fazer longas exposições, de andar com filtros atrás, tudo e mais alguma coisa. E, sinceramente, nos últimos 3 anos, o mais aproximado de longas exposições é pôr a câmera num oitavo, um quarto de segundo e tentar aguentar aquilo na mão. E fica eu arrastado de cadeira. Por isso, neste momento abdiquei do tripé. Tripé é sério, vá. Ultimamente tenho levado um daqueles pequenitos. Sim. Mas enfim, fora isso, levo tudo. E este ano iria começar a levar drone também. Porque é outro mundo que andava sedento por explorar e felizmente tive gente simpática comigo que me deu uma grande prenda de anos. Há pessoas boas na vida. Gente muito simpática. Eu também quero pessoas assim, quero amigos assim. Tenho amigos especiais. E pronto, e esse desafio vai-me possibilitar também começar a fazer outro estilo de imagem, se bem que, por mais que já tenho feito meia dúzia de voos, é fácil pôr a voar, fazer a fotografia da forma como a imaginas, para mim ainda não é fácil, não é assim tão intuitivo. E pronto, mas tudo também depende da fotogenia dos sítios. Claro. E pronto, por isso critérios não, é levar. Agora temos no máximo 8 minutos, portanto vamos para 7, tens 3 minutos para uma pergunta, 4 para outra, ou mais ou menos 50% para cada uma delas. 2 questões, ainda vou-te dar a questão da edição. Tu, há fotógrafos e há fotógrafos, e depois muitas vezes tu, pelo tipo de trabalho que é apresentado, tu percebes o trabalho de edição que aquilo teve. Tu és crítico de alguns fotógrafos que tipo
passam 4 horas a fotografar e depois 12 horas a editar, ou tu vês isso com alguma naturalidade? E depois, também um tema que abordámos, aflorámos um bocadinho, e é uma coisa que também te interessa, que eu sei, que é a questão das pessoas. A fotografar pessoas, que é uma coisa que também me é muito chegada. Tu defines ou tens algum tipo de estratégia para te aproximar das pessoas, para tornar, para simplificar o processo de fotografarmos as pessoas? Perguntas sempre às pessoas se as podes fotografar? Como é que tu crias alguma ligação? Como é que tu crias aquele elo que te liga à pessoa para simplificar o teu processo e a forma como depois a vais fotografar? Ok, sobre o processo de edição, neste momento, eu não sou fundamentalista com isso. Eu não sou de passar muito tempo a tentar editar uma imagem. Sinceramente, não gasto, se calhar, mais que 5 minutos ou algo do género, em volta de uma imagem. Se já tiver a precisar mais que isso, para mim é sinal que não vale a pena. Mas, epá, cada pessoa tem a sua metodologia e cada pessoa também tem o seu estilo de apresentar e a sua linguagem visual. Por isso, epá, não sou muito crítico nisto, porque, epá, encarando a fotografia como uma forma de arte, depois o artista tem a sua maneira como queira apresentar o seu trabalho. Se eu faria o mesmo de gastar imenso tempo a editar, não faz sentido para mim. Sobre a questão de fotografar pessoas, pá, eu costumo dizer que idealmente pedir sempre. Eu direi que se calhar 85 a 90% das minhas fotografias com pessoas são com consentimento. E muitas vezes a minha abordagem, quando eu sei falar a língua, pergunta-se. Quando não se sabe dizer a língua, a palavra foto é universal. Quando nem a palavra foto é universal, acenar com a câmara, mandar um sorriso e estabelecer o primeiro contacto. Às vezes basta E se isso. a pessoa... Eu muitas vezes tenho a câmara pendurada, olho para as pessoas e, pela expressão se calhar do meu olhar, um sorriso, levanto a câmara, mostro assim a câmara, e as pessoas muitas vezes fazem só assim. E eu percebo que elas estão a dizer que eu lhes posso tirar uma fotografia. Pronto, eu também faço mais ou menos também, às vezes, essa abordagem. Epá, e depois há sempre aquilo que é o mais prazeroso disto tudo, que é chegar e ir mostrar a fotografia e criar aquela ligação momentânea. Às vezes nós temos a sorte de voltar aos mesmos sítios. Pontualmente eu tenho levado as fotografias depois em papel e oferecido. No ano passado também tenho gente que é fixe, eu só tenho amigos fixes, sabe? E que me oferecem também daquelas impressoras portáteis. E também já pude oferecer na hora. E pronto, e então isso é super gratificante, porque é uma maneira tão simples, mas tão especial de criar uma conexão com alguém e daquela pessoa também de alguma forma se ficar a lembrar de nós para sempre, que epá, muitas vezes eu digo que a fotografia é uma desculpa para nós ganharmos pessoas. Sim. Há dias também pensava então acabo com isto, porque é que nós viajamos? Ou porque é que eu viajo? E sinceramente eu viajo para ganhar pessoas. Eu não me interessa ganhar países, não me interessa, pá, não estou a contá-los, sei que não são muitos, são alguns, mas interessa-me a cada viagem, por mais que vá para o mesmo sítio, interessa-me ganhar pessoas. E é nesta conexão de utilização da fotografia para conhecer pessoas e de alguma forma a minha vida ficar mais valiosa com outras vidas. Falta esse é o caminho. E pronto, Bernardo, e é isto. um grande obrigado, pá. Muito obrigado por ter aceitado isto. Foi muito fixe mesmo. Havemos de fazer coisas juntos da outra maneira. Havemos de fazer uma viagem juntos na Mongólia. Muito obrigada. E lá para casa, eu queria só dizer muito obrigada. Na próxima quarta-feira vamos ter a minha colega Carla com a Marta Duran, das Boleias da Marta. Assistam, vai ser muito fixe. Obrigada por todos. Cuidem de vocês e cuidem dos vossos. Fiquem bem. Obrigado.